E aí, pessoal? Oi, boa tarde. Boa tarde. E aí, boa tarde, gente. Boa. Vamos escutando? Sim, eu tô. Beleza. Ah. Vamos só tirar aqui daqui a pouquinho, ó. A gente já começa aí. Aí, agora vai. Uhul. Estão vendo aqui minha tela? Sim. Sim. Beleza. Gente, ontem a gente tinha encerrado ali, né, com um pouquinho do Photoshop, né, e eu tinha falado que eu ia iniciar a aula de hoje mostrando um pouco do máximo que o Photoshop pode fazer, assim, né, da onde a gente pode chegar em algum dia com bastante estudo, assim, tá? O pessoal estava curioso um pouco ali no início da semana, ali até quarta, de como é que eu fiz o Nuvem Rosa, né? Como é que foi essa montagem, que falaram falaram não, que eu falei que eu tinha feito tudo aqui em Photoshop. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, tá? E daí depois a gente reinicia ali da onde a gente parou ontem ali do Photoshop básico, tá bom? Léo, Oi, escutando? tô. Antes, se a gente pudesse só pegar esse tempinho inicial para eu dar um aviso aqui sobre o formulário de presença, que Ah, na claro. quinta-feira que vem a gente tem feriado Corpus Christi, né? Mas ele não estava programado nas datas da oficina. E aí, agora no formulário, então eu criei uma pergunta a mais, que é se vocês estão a favor ou não de fazer feriado na próxima quinta-feira, dia 16, no Corpus Christi. E aí é só de sim ou não, e aí vocês podem marcar. Ou se não, se a resposta for sim, a oficina ela vai levar mais um dia. Então, em vez de ela acabar numa sexta-feira, ela acabaria numa segunda. Eu tinha falado com o Léo, ele falou que para ele tudo bem se a gente fizer ou não feriado na quinta-feira. E aí, então, vocês respondem essa pergunta agora, junto com o formulário, depois eu vou ver as respostas. E aí, caso a resposta seja sim, acredito eu que a gente não vai considerar sim é para fazer no feriado. E aí, caso a gente faça essa aula no dia do feriado, eu acho que eu não vou considerar o dia de presença para aqueles que não forem vir, no caso, né? Porque é um feriado de qualquer jeito. Aí eu vou falar com a organização do IECine para deixar isso claro. Mas aí fica a escolha de você, se a gente faz ou não. E aí depois eu divulgo ali a maioria que venceu no grupo. Era só isso mesmo, Léo. Obrigado. Tá certo. Ô Eduardo, não sei se tu respondeu. O Danilo perguntou sim é para fazer no feriado. Eu acho que é, né? Eu vou estar aqui, tá, gente? Então, se vocês quiserem, a gente faz. Se vocês não tiverem afim, a gente não faz, tá? Bem tranquilo. Tá certo, Alexandre. Tá, vamos começar aqui então. E olha só, uma coisa que eu já vou dar um toque aqui em vocês é o seguinte, ó. Normalmente, né, a gente tem aqueles arquivos assim, né, que eu tinha falado ali lá no PDF aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir ele aqui. Isso aqui já é um lance legal para vocês se ligarem. Aqui, ó. Normalmente os arquivos, né, que são pixelados e tal, que as extensões deles que envolvem ele ser pixelado ou não,
Tem o básico, que é o JPEG, tá? JPG, o PNG, o TIFF, ele é um arquivo que ele também é de pixel, só que ele é um arquivo que tem uma característica de não compactar a imagem, tá? O JPEG, ele é um arquivo que ele acaba compactando a imagem, tá, gente? Então, assim, ó, ele chega a ser um arquivo leve, mas ele é usado para divulgação de coisas na internet, por exemplo, tá? Ele funciona muito para a internet, tá? Então, essa introdução é só para dizer quais os arquivos aqui que o Photoshop se utiliza como extensão dele próprio, tá? Quando a gente vai salvar um arquivo de Photoshop, que ele tem todos esses layers aqui, né? Essas camadas que a gente andou vendo, esse arquivo, ele fica salvo como sendo um PSD, tá? Deixa eu demonstrar um pouquinho para vocês aqui. A partir do momento que a gente criou um arquivo de Photoshop, tá? Lá no arquivo novo, e ele já virou um arquivo que tem esse tipo de camadinha, quando a gente vier aqui em arquivo, salvar como, ele já por pré-definição, ele já vem aqui, ó, com a extensão .psd, tá? Isso quer dizer que o arquivo, ele é um arquivo de ele é um arquivo de Photoshop, e dois, provavelmente ele tem as camadinhas dele, tá? Então esse é um arquivo editável, tá bom, gente? Só que tem aquelas coisas que toda regra tem uma exceção, a gente também pode salvar esse tipo de coisa em camadinhas como TIFF, tá? E daí o que que significa isso, gente? O TIFF, ele é um arquivo que ele tem duas características básicas, tá? Uma, ele é um arquivo que vai ficar em alta resolução, tá? Ele é um arquivo que a gente consegue manter ele 100% com suas resoluções, tá? E dois, ele tem uma particularidade que ele também pode vir a salvar como com camadas, tá, gente? Assim, ó. Mas tentem manter o padrão de camadas no PSD, tá bom? Para a organização de vocês, isso. Para a organização também de quem pode vir a receber isso no futuro, tá? Os arquivos TIFFs, a gente também usa para fazer compartilhamento dos créditos, né? Tipo assim, ó, ontem, né, que eu estava fazendo os créditos de Cunha, que a gente estava na aula de ontem, olha só, para um montador conseguir montar ele direitinho lá, eu só vou mostrar um aqui para vocês, tá? Oi, Vera, assim, ó, tenta manter o padrão, tá? Quando tu for salvar o de camadinhas, para esse início, assim, para essa coisa básica, salvo em PSD, tá bom? Ele se mantém e tal, mas é que é bom para aprender, assim, a diferenciar as coisas, assim, porque ambos dá, tá? Mas tenta manter o padrão do PSD, para quando estiver trabalhando com essas camadinhas, tá bom? Porque o TIFF, ele se comporta de outras maneiras e isso pode vir a confundir vocês, tá? Então, ele assim, ó, ele pode, tá? Mas eu aconselho vocês a manterem no PSD, tá bom? Ó, olha só uma coisa aqui, ó. Ontem que eu estava fazendo os créditos de Cunha Caraí, aqui ele entra naquele tipo de exceção que eu estava recém falando, tá bom, gente? Que é o seguinte, ó. Para o compartilhamento, isso para quem faz montagem de filme é bacana entender. Para o compartilhamento de imagens aqui do Photoshop
Ô, Marcelo, assim, ó, sim e não, tá? O TIFF, quando eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Quando a gente vai mandar para impressão, quando a gente vai salvar esse arquivo para mandar para algum lugar em alta resolução, tá? Estou falando do TIFF. E daí sim, tu salva em TIFF para enviar para a gráfica, tá? Tu pega o PSD e daí ele não, daí eu vou ensinar uma maneira de salvar ele sem as camadas. Então ele vai ser um arquivo em alta resolução, um pouco mais leve que o PSD, porque o PSD ele, por ter toda essa decupagem de camadas, ele fica pesado, né? Então o TIFF ele mantém a resolução e a gente consegue salvar ele para impressão, né? Sem nenhuma camada, ele todo compactado, assim, né? Porque, assim, por duas razões, né? Uma, por conta Exatamente, Alexandre. O TIFF, ele é um... Porque o JPEG... Deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui. Acho que vocês vão entender aqui que eu vou mostrar uma coisinha aqui, tá? Vamos ver se vai dar certo aqui. Eu vou mostrar para vocês o que acontece visualmente com o JPEG, tá? Sim, Esther, assim, ó, quando a gente trata de imagens de alta resolução, tá? É bom sempre manter esse padrão de TIFF, tá bom? Porque olha só, o JPEG, ele é um arquivo por natureza dele, né? Ele foi criado para isso, para ele se tornar um arquivo leve, tá? Ele tem uma característica física de programação dele, daí eu já não sei como é que... Eu acho que o Augusto até pode falar disso um pouco mais, como é que os arquivos são feitos exatamente, mas ele, por característica, ele compacta as imagens, tá? E daí, ao compactar as imagens, ele começa a detonar os pixels, tá? Eu vou mostrar isso para vocês aqui de um jeito bem... Vamos ver se a gente consegue ver aqui. Olha só. Essa parte eu não sei não, Aqui, tá? ó. Isso aqui É muito... é só para mostrar para vocês aqui Hein, Léo? os Léo, JPEG. Oi. essa parte eu não sei não, como é que são compactados os Tá. Não arquivos. tem problema. Eu achei que tu sabia. Não, não. Mas o fato é que, assim, o fato, gente, né? A gente não precisa, às vezes, entender tudo, né? Mas o fato é que o JPEG, ele compacta as imagens, tá? Então, ao compactar as imagens, ele vai detonando elas visualmente, tá? Eu vou mostrar aqui, ó. Vocês estão vendo essa janelinha aqui? Eu vou botar um JPEG bem em baixa resolução para vocês verem, ó. Vocês viram que pixelou isso aqui tudo? Não sei se vocês conseguem notar isso. Ó, apareceram uns quadrados, ó. Esse tipo de imagem vocês já devem ter visto por aí, né? É uma imagem que a princípio ela tá ok e tal, mas não tá. Se tratando de altas resoluções, não, né? Então, é isso que o JPEG ele vai fazendo, né? Tu abre um JPEG, salva ele, se tu abrir ele de novo e salvar de novo, ele vai cada vez compactando mais e vai destruindo mais a imagem, tá? Então, essa é uma diferença muito básica do TIFF pro JPEG, tá, gente? O TIFF ele vai manter as resoluções 100%, tá? E o JPEG ele vai começar a destruir. Mas assim, né, gente? Quando usar cada coisa, né? Internet, gente, 100% JPEG, né? Porque a gente normalmente vê aqui pequenininho, né? A gente precisa de velocidade de internet, né? Então,
É por isso que grande parte desses arquivos de internet são JPEG, para a gente conseguir ter essa velocidade de visualização, né? Se a gente tivesse TIFF em toda a internet, a gente ia demorar horas para ver imagens, né? Então, o JPEG, ele vem um pouco a solucionar isso, assim, né? Vem não, né? Ele sempre existiu acho que desde muito tempo, assim, acho que desde o início de tudo ele já estava aí, né? Então, ele é um arquivo que compacta, tá? E daí, o que eu queria dizer com vocês isso, que era para introduzir a nuvem rosa que eu vou mostrar para vocês, porque assim, ó, isso aqui, ó, vocês estão vendo que é só o cenário, o pôster é esse aqui, ó. Fala um pouco, sim, do PNG, cara, só um instantinho aqui. O PNG, gente, ele é um arquivo muito massa, tá? Mas ele é um arquivo de internet que ele serve para funcionar do mundo da internet. Ele consegue também ter transparência, tá? O JPEG ele é um arquivo que não tem transparência, né? Que eu falo de transparência, por exemplo, vamos ver aqui, ó. Um exemplo prático aqui, para vocês verem aqui. Assim, ó. Aqui a gente tem isso aqui escritinho, né? O que acontece aqui? Supondo que assim, ó, por exemplo, o Canva, ele é um programinha que seguido tem PNGs transparentes, né? Ele é um programa que lida muito bem com isso, assim. Lá eu imagino que alguns de vocês mexam nele, mas na biblioteca dele tem um monte de ícones que a gente consegue botar em cima das fotografias e tal. E essas coisinhas transparentes, que é tipo, às vezes tem uns pin, umas flechinhas, né? Eles são PNGs transparentes, tá? Mas assim, ó, o PNG ele também não compacta muito, tá bom, gente? Ele não consegue compactar muito. Então, o ideal é que a gente, quando for salvar uma fotografia, não salve muito em PNG, porque ela vai ficar pesada um pouco para a internet, tá? Então, pode salvar em JPEG, tá? O PNG ele é mais aconselhado um pouquinho, tá? Não que não funcione para fotografia, tá, gente? Mas ele é mais aconselhado um pouco para esse tipo de grafismo, um pouquinho mais chapado, assim, tá? Porque ele não tem tanto essa característica de compactação de imagem. Então, daí, quando a gente for compartilhar o PNG, ele vai ficar um pouquinho pesado, tá? Então, isso é só um conselho, assim, não é uma regra. O PNG no 24, ele acaba pesando, quer ver, ó? Vou mostrar uma coisa prática aqui para vocês. Eu vou botar aqui um tamanho normal. Olha só. Uma coisa bacana aqui é o seguinte, ó, gente. Essa janelinha que eu estou abrindo aqui, que aparece os formatos, é aqui, ó. Se vocês quiserem, vamos fazer o seguinte, ó. O Eduardo deve ter enviado para vocês umas fotografias, né? Quem tiver elas e tiver algum Photoshop, se puder abrir elas, porque daí a gente vê igualzinho, ó. A gente pega aqui, vai em arquivo, abrir, né?
Daí vocês procuram onde vocês salvaram essa imagem. Acho que podemos abrir essa aqui, ó. Ele enviou por onde? Não sei, Eduardo, tu pode... Tô no WhatsApp. Não sei quem perguntou, acho que o Vera. Fui eu, Vera. Mas então já tem um grupo do WhatsApp? Sim, tu não recebeu por e-mail? Acho que não. Vou Tu tá inscrita saber. na oficina? Tô. Então você não recebe os e-mails diários? Eu recebo os e-mails, sim. Então, o grupo do WhatsApp tá ali no escopo do e-mail. É só tu clicar no link e aí tu vai entrar direto. Ah, tá. Gratidão. Tá. Assim, ó, gente. Voltando aqui, né? Isso aqui é bom que a gente consegue revisar um pouco o que a gente fez ontem, ó. Se a gente for aqui em imagem e tamanho de imagem, a gente tem aqui as características dela, tá? Ela tem 4.000 pixels por 6.000 pixels, ó. A gente pode... Ó, Vera, o Eduardo mandou ali, pessoal. Legal. Vamos deixar assim desse tamanho, porque daí eu acho que a gente vai entender bem a questão do PNG do JPEG, tá? Daí a gente consegue vir aqui, ó. Para acessar lá aquela janela lá que eu tava, tá? Que aquilo ali é um negócio específico para a gente salvar para a internet, tá? É aqui, ó, gente. Ó, arquivo, exportar, salvar para a web, tá? Isso aqui é bacana de usar sempre que vocês forem salvar algum documento para a internet, tá? Se for salvar, por exemplo, os TIFF, os PSDs, e coisas em alta resolução, mais ou menos, vocês podem vir aqui no Save As mesmo, né? No salvar como, tá? Embora a gente tenha tudo isso aqui de arquivos aqui, é melhor utilizar ali. A gente consegue salvar em GIF aqui, em JPEG aqui, mas ali o Save for Web ele é mais bacana, tá, gente? Ele consegue ter um pouco mais de controle em cima disso tudo, assim. Então a gente vem aqui, ó, arquivo, exportar para salvar para internet. Deu o que que a gente tem aqui, ó? Aqui a gente tem um preview, né? A gente consegue ver um pouquinho do que é a imagem, tá? Aqui a gente tem os tamanhos dela, ó, aquilo que a gente tinha visto ali dentro do Photoshop, tá? E aqui, ó, aqui é os presets que a gente pode ter, tá? O que que tá dizendo aqui na minha leitura aqui, ó? Que tá salvando em JPEG, tá? Na qualidade de compressão, que não é a da mais alta, ó, ela é muito alta. Aqui a gente tem a alta, a média e a baixa resolução. E aqui a gente tem a máxima, tá? Essa aqui, ela quase não compacta nada, tá, gente? E daria ainda para compartilhar pela internet. Mas daí o que que acontece? Ó, aqui a gente tem o tamanho de imagem que ele vai ocupar. Bem aqui na esquerda embaixo, ó, do previewzinho, tá? Aqui assim, ó. Se a gente colocar em PNG uma foto, vamos ver para quanto que vai. Olha, tá assim. Ó, pessoal, ele foi para 32 mega. Esse PNG aqui,
ele não tá compactando a coisa. Ele não compacta, tá? Mas mesmo assim ele não vai chegar aos pés ali do TIFF. Tá bom, gente? Então, é por isso que eu desaconselho a salvar foto em PNG. Não, claro, né, Marcos? Mas é que a gente está lidando aqui com um monte de tipo de situação, né? Se quiser, dá para botar numa pendrive também e conseguir levar material, né? Mas não é o caso isso aqui. É porque assim, ó, tu não vai poder botar o ponto zip dentro do Instagram, né? Como é que tu vai fazer isso? Então, assim, tu tem que salvar o negócio embaixo, numa qualidade menor para poder subir pro Instagram, né? Então, os jeitos de compactar a imagem a gente tem um monte, né? O zip, ele é um jeito de envio de material, né? Ele não é para tu lidar com diversas situações no sentido de internet e mídias offline, né? Mas nesse sentido, entendeu? Porque a gente tem situações e situações. Cada arquivo ele vai fazer alguma coisa diferente, assim, né? Alguma especificidade, né? Mas e daí assim, ó, o PNG, aqui a gente vê essa diferença aqui, né? Mas o PNG aqui, para esse caso aqui, por exemplo, ó, só para mostrar para vocês aqui, ó, ele fica bem levinho, ó, e tu consegue fazer a transparência dele, né? E se tu não quiser transparente, né? É só clicar aqui, ó. E ele vai com fundo chapado. Já se a gente quiser salvar isso aqui, esse arquivo aqui, né? Que a gente tem aqui em JPEG, ele nunca vai conseguir ser transparente, ó. Não existe essa opção para ele, tá, gente? Não existe mesmo. E o GIF, deixa eu mostrar para vocês aqui. O GIF, ele é um arquivo que ele lida só com 256 cores, tá? Olha aqui que viagem, ó. Vai surgir uma tabela aqui de cor de, ó, ó. Ele é um arquivo que lida com menos cores, gente, né? Os outros arquivos, eles lidam com milhões de cores e tudo mais, né? O GIF, ele é muito usado para animação, né? Dá para animar muita coisa com ele. E arquivos pequenininhos dá também para usar para ele, mas ele é mais indicado para esse tipo de situação, né? Ele é mais indicado para animação, para algum tipo de ilustração, né? Danilo, Eu só estou mostrando um exemplo, assim, fica. Ele dá aquela coisa, um aspecto meio vintage de videogame, né? Lá dos anos 90 que a gente tinha isso, né? Ele veio um pouco com esse aspecto, assim. Se tu souber... Quer ver, ó, aqui no meu site, deixa eu mostrar, aqui tem uma... Aqui eu tenho uma sessão breve aqui. Onde é que tá? Artmisc aqui, ó. Aqui eu tenho uns poucos GIFs animados, ó. Então, eu vou mandar aqui para vocês. Se vocês forem anotar os arquivos ali, eles têm uns quadradinhos assim, ó. Isso que é as 256 cores que a gente vê. Então, o GIF, ele meio que daí ele vem numa questão de estética mesmo, visual, assim, né? Ele, além de ser usado para algumas situações específicas, ele vem muito nesse troço estético, assim, de exploração de uma estética mais pixelada mesmo, que também é uma coisa bacana de se fazer, assim, tá? E daí, o que eu queria dizer com essa breve explanação dos tipos de arquivos que a gente tem,
que a gente, assim, vocês não precisam decorar isso agora, tá? Porque a gente vai vendo dia a dia, a gente vai somando isso aqui e vocês vão compreendendo um pouco melhor, tá? O que eu queria dizer com isso é o seguinte, ó. Esses dias eu falei aí que a gente tinha que sempre saber os tamanhos máximos de arquivos que a gente tem que criar, né? Por conta do trabalho que isso vai dar e pelo exemplo de ontem que a gente não consegue... Ô, Aida, fica melhor aí, então. Toma um trocinho, um chá. Boas vibrações para ti. O que eu queria dizer, assim, ontem a gente viu aquele exemplo que a gente consegue diminuir arquivos, né? Do maior para o menor, mas não é aconselhado a gente pegar um arquivo menor e aumentar, né? Então, é bem esse caso aqui. Esse pôster aqui, eu precisei fazer ele em 90 por 60, em alta resolução, com as camadas dele, tá? Então, o que aconteceu aqui, gente? Deixa eu tirar ele daqui, para vocês sacarem um pouco. Esse pôster aqui, eu já diminuí ele aqui, para a gente conseguir dar o curso aqui, tá? Para eu mostrar para vocês. Aqui ele tá em 30 por 40, tá? Por 41. Mas eu criei ele em 80 de largura, eu não me recordo agora. Então eu criei ele com o dobro, tá? Do que a gente tá vendo aqui. Isso aqui, gente, é um arquivo bem complexo de Photoshop, tá? Isso aqui eu não quero que vocês cheguem nesse nível aqui, só quem se pilhar bastante, assim, né? Quem for entusiasta disso aqui, mas é mais para mostrar para vocês o que a capacidade que esse programa tem, tá? A primeira coisa que eu queria dizer para vocês, até com essa explanação dos tipos de arquivo, é que quando vocês vão criar um arquivo de Photoshop, que é esses de camadas aqui, que por um acaso ele venha a ter mais de 2 GB, tá? Ele vai se tornar um arquivo PSB, que é um arquivo de... Aqui, ó. Ele é um arquivo, é um documento de arquivo grande, né? Aqui é Large Document Format. Então, ele se chama PSB. Esse aqui é um arquivo como se fosse um Pokémon do PSD, assim, né? Ele levou o troço uma potência maior, assim, tá? Mas eu duvido que vocês cheguem a salvar, assim, é mais para... Porque tá escrito aqui, eu queria que vocês não tivessem dúvidas quanto a isso aqui, tá? Então, assim, só para explicar um pouquinho do processo criativo disso aqui. Até chegar aqui, onde a gente está, eu fiz muitos layouts, tá? Então, quando o pessoal me deu ok na ideia, do tipo assim, tá, Léo, pode produzir isso, né, em alta resolução, porque, assim, isso é um outro detalhe, né? Quando eu estou fazendo meus estudos, eu não faço as coisas em alta resolução, tá, gente? É uma média resolução, assim, só para eu ver se dá certo a ideia e tudo mais, tá? Então, depois que o pessoal da produção, que o diretor, não sei o quê, tá, todo mundo aprovou a linha gráfica e me dão um ok, assim, para produzir as coisas, aí que eu começo a fazer as coisas em alta resolução, começo a dar maiores efeitos e tudo mais, tá, gente? Então, assim, então, assim, esse arquivo aqui, desse cenário do Nuvem Rosa, ele foi dividido em 2, tá? Um que eu fiz o fundo, esse fundo aqui, e o segundo que eu daí, sim, comecei eu fiz, aqui tem, a gente tem nesse arquivo aqui a bolha, com todo mundo aqui dentro, e também as cores, né? Então, deixa eu só mostrar para vocês aqui. O PNG 8, ele
ele é um PNG com menos cores e ele é mais compacto, tá? Ele é mais indicado para aqueles casos ali de fotografia jamais, tá? Acho que não tem porquê. A não ser que tu esteja procurando uma estética, tá? Todo esse tipo de coisa que eu falo em estética é porque atualmente a gente tem milhões de tipos de estéticas visuais que cada trabalho pode vir a funcionar, entende? Então, assim, se tu está procurando um arquivo para detonar e deixar ele com aquelas coisas de glitch e tudo mais, tudo bem, é uma estética. Mas, assim, o PNG 8, ele é mais para arquivos chapados ali, logomarcas, ele funciona, tá? Ele é um arquivo que eu quase nunca utilizo, eu vou te confessar, tá? Eu utilizo bem mais o 24, mesmo para esse tipo de arquivo, assim, né? Não exatamente fine art, né? Se tu tá procurando alguma estética visual, assim, né? O fine art quem define é o próprio artista, na verdade, mas pode ser, assim, pode ser. Se tu vier a fazer uma fine art com PNG 8, é super ok, cara, super ok, assim. É uma busca pela estética, né? Tem gente que trampa só com GIF, né? E se dá super bem com isso. Então, o PNG 8, ele é uma coisa mais low, assim, né? Mais para baixo, assim. O PNG 24, que ele tem esses coisas de transparência e tudo mais apurado, né? Digamos assim. O PNG 8, ele é mais piorzinho, assim. Eu acho que é isso. Tá? Mas, em média, a galera usa o 24, cara. E daí aqui, ó, gente. Como é que eu fiz isso aqui, tá? Esse cenário, em tese, era para